Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Mas se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. E hoje trazemos uma convidada muito especial. Ela é mentora de mulheres líderes. Ela criou o seu próprio programa, o Wise Connection, para conectar as mulheres com elas mesmas. Ela é Health Coach Sistémica. Ela é Susana Mota. Olá, Susana. Bem-vinda Olá, ao Fora do Roteiro. obrigada Vanessa e uau, que introdução, que é sempre quando nós ouvimos alguém dizer que somos isto e aquilo. Mas é, não é? E é tão bom ter-te aqui. Fico assim super honrada por tu teres aceito o convite. Também. E traz assim um tema que é tão importante, não é? Que é a origem de tudo. Não é? O que é isto da origem de tudo? Porque quando vejo, quando eu te ouvia falar sobre a origem de tudo, a primeira coisa que me veio foi física quântica. Mas não, não é? Isto tem a ver com as nossas raízes. Tem a ver com as nossas raízes, a origem de tudo. Como é que nós estamos aqui? Como é que a Susana Mota está aqui? Como é que a Vanessa Santana está? Porque teve uma origem, fruto da mãe e do pai. Ah, que clássico! O que é que acontece, Vanessa? Fruto de muita coisa, de essencialmente muito aceleramento, nós muitas vezes esquecemos das origens, das nossas raízes familiares. E sem raízes não há estrutura, sem raízes não há equilíbrio, sem raízes nós abanamos. Então, ir às origens, pai e mãe, e todo o lado parental, todo o lado maternal, termos isso bem assente em nós, quem nós somos, não é? Ninguém da minha família foi health coach sistémico, porque não são esses os rótulos que interessam. O que importa para nós nos definirmos é que a Susana é mulher, é mãe, é profissional, é imensas coisas, mas é muito do que eu sou vem de lá de trás, porque isto explica-se pelo útero, não é? Eu tive no útero da minha mãe, por sua vez o meu óvulo teve no útero da minha avó, e então há aqui uma ligação sistémica. E nós temos ADN na nossa pele e trazemos muita informação. Informação essa que nós não sabemos, não temos, entre aspas, racionalidade dessa informação, mas que ela muitas vezes nos move. Informação invisível que nos move. Por isso é que nós tendemos a ficar parecidas com as nossas mães, ou com as nossas avós, ou com os pais. És tal e qual a tua avó. Quantas nós não ouviu este tipo de classificação? E a verdade é que vamos ficando cada vez mais parecidas com esta avó. Ou quando temos um nome, imagina que eu me chamava Piedade, a minha avó paterna era Piedade. És tal e qual a tua avó Piedade. E a verdade é que isso depois fica impresso nas nossas células, não é? Porque é como se nós as ativássemos e sim, vamos ficando parecidos naquele comportamento, porque há uma conotação muito forte, que é o nome, depois a origem. Então, quando eu digo ir às origens familiares, é ter esse enraizamento, esse apoderamento de quem nós somos. Quais são as nossas origens, de qual é a massa de que somos feitas, para então irmos com força, com estrutura, com enraizamento para o mundo, que é isso que nós estamos desenhadas, estarmos preparadas para ir para o mundo e ter sucesso. Que giro. Oh, Sana, estavas aí a falar, não é? Desses imprintings, dessas impressões, quando as pessoas dizem, és tal e qual a tua avó, és tal e qual a tua mãe, és tal e qual o teu pai, não é? Nós às vezes, nas nossas discussões com os nossos maridos, não é? Às vezes, és tal e qual o teu pai. Ou para os nossos filhos, estás tal e qual o teu pai, não é? Então, e tu estás a dizer que isto vai quase que em potência trazer esta memória. Isto é quase, isto vai já buscar um bocadinho aqueles conceitos da epigenética, nós temos em potência tudo, né? E depois podemos ou não Olha, é mostrar. questão. Há aqui duas ciências. Uma é a genética, que é aquilo que nós dizemos impresso, não é? E que vêm essas memórias familiares,
esses padrões familiares, esses comportamentos, essas crenças, as dificuldades, a forma de estar, de pensar, vem muito da genética. Somos células, não é? Que receberam esse tipo de informação, porque somos muitas gerações que nós estamos a representar muitas gerações. Então é muita informação na nossa pele, na nossa genética. Somos uma célula, não é? Com informação. A epigenética é um ambiente onde nós criamos, onde nós nos desenvolvemos. E que mesmo que estejamos fora do nosso sistema familiar, entre aspas, de origem, Uhum, nós nos vamos moldando de forma diferente, ou seja, sim, podemos fazer de forma diferente, depende do ambiente. Por isso é que há gêmeos que, criados em famílias diferentes, têm resultados diferentes, porque é a epigenética. uhum, E a uhum, epigenética, um ambiente onde nós crescemos, onde nós vivemos, daquilo que nós nos vamos nutrindo e absorvendo, faz muita diferença. Eu não sou da teoria que o ambiente, somos a média das 5 pessoas mais próximas ao ambiente, não tenho essa teoria, mas a verdade é que a epigenética muda muito. Enquanto health coach, eu noto isso. A epigenética, por exemplo, se tiveres uma casa, se tiveres um frigorífico com coisas saudáveis, vai proporcionar tu comeres de forma saudável. Mas se o teu frigorífico, o ambiente do teu frigorífico for cheio de açúcares processados e outro tipo de coisas, tu vais lá, abres o frigorífico, está lá, não é? Está no teu ambiente. É muito mais difícil uhum. comer saudável por se o teu ambiente, e isso para mim é epigenética. Para mim, e é o que se explica, é epigenética, é um ambiente onde nós estamos. E que muitas vezes até podemos trazer no nosso ADN células que vão ativar determinadas doenças, mas que a epigenética, se for corrigida, essas células podem não ser ativadas e podemos não ter essas doenças. Isto acontece muito nas famílias, não é? A tua mãe, não sei, imagina, teve diabetes, eu vou ter também diabetes. Não é bem assim, a epigenética isso já vai moldar, que é tu escolheres o ambiente das tuas bactérias, da tua alimentação, o que pões dentro. Sim. E estás a falar disso e está-me aqui a relembrar, né, que a questão das raízes. Esta questão aqui da visão sistémica, ela vai além da genética, não é? Ela vai muito além aqui do que estamos a falar. É assim, a visão sistémica vem de uma, entre aspas, crença e verdade que nós não estamos sozinhos. A ideia que estamos sozinhos e que podemos fazer o que quisermos, que não impacta o outro, ou o outro pode fazer o que quiser que não impacta e que não me impacta, não é verdade. Nós estamos unidos, não é? Energeticamente e celularmente. A visão sistémica é mesmo isso. Tu estás rodeada dos teus ancestrais, do teu sistema familiar de origem biológico e dos outros sistemas familiares. Eu e tu estamos aqui com dois sistemas familiares e depois, se for mãe e pai, então já são quatro, né? Depois vai lá, mas pronto, é o sistema familiar, é mãe e pai, portanto são dois sistemas familiares. E depois as pessoas que nos vão ouvir também vão estar presentes. Tudo o que eu disser vem da minha experiência, do que eu tenho dentro de mim, mas isso vai impactar o teu sistema familiar e de quem ouvir. Porque pode ativar alguma coisa, pode ativar um comportamento, pode ativar um trigger, pode despertar, espera, eu tenho este trauma, espera, mas isso comigo também acontece, então se calhar eu tenho de olhar para este lugar. Ou seja, a visão sistémica é que nós não estamos sozinhos, pelo contrário, e tudo impacta. Mesmo, e tu falaste do Dharma na apresentação, não é? Mesmo que nós façamos alguma coisa e que não está certa, vem aí o karma, pode impactar o nosso sistema familiar e pode, inclusivamente, vir a ter impacto nos nossos descendentes, nos nossos filhos e nos filhos dos nossos filhos, por aí. Da mesma forma como nós também podemos estar impactadas por algum ato invisível que nós não temos conhecimento e que estamos a repetir esse comportamento. E muitas vezes aqui na visão sistémica, o que move mais são atos invisíveis, que nós não temos conhecimento, que eles aconteceram, mas que eles precisam de ser vistos. Por isso é que há muitos comportamentos de transtornos,
dívidas, de patologias, porque há algo ali no sistema familiar que precisa de ser visto. Mas o que é que são esses atos invisíveis? Os atos invisíveis, olha, é o que move mais. Imagina que eu estou a repetir um comportamento. Imagina que eu estou a repetir um comportamento de escassez. É como se eu, por mais que e até é um tema que eu falo nas minhas mentorias individuais, eu falo do tema profissional e de dinheiro. E imagina que eu tenho uma grande escassez dentro de mim. Mas a minha vida foi sempre abundante, nunca me faltou dinheiro, tenho dinheiro na conta bancária. De onde vem essa escassez que eu vibro no medo de perder dinheiro? Mesmo com clientes a virem, vem o dinheiro e é como eu não me sinto abundante. Eu tenho dinheiro na conta e eu tremo de medo de perder tudo. De onde vem isso? Porque se eu cresci, se eu sou uma profissional, mudei de carreira há 3 anos, se eu sou uma profissional, lancei-me, se eu sempre tive dinheiro, se eu consegui comprar uma casa, um carro, se eu vou de férias, portanto, eu tenho abundância Hum, financeira. Mas porquê que eu a sinto? Porque há algo que quer ser visto. E essa escassez, e essa falta, e esse medo de vibrar na insuficiência, pode ser um avô, um bisavô, que por algum motivo foi alvo de injustiça ou que perdeu tudo de alguma maneira, porque foi roubado, porque fez um investimento mal feito. E eu estou a vibrar nessa escassez, que nada mais é do que precisar de ser visto. Se calhar este exemplo nem foi muito bem visto, mas imagina um transtorno alimentar, em que uma pessoa, emagreceu muito e não consegue sequer aumentar, de peso, ou é uma pessoa muito obesa. Isso é muito visível, em que com quem uhum. é que ela está a ser leal, porque este exemplo da escassez, com quem é que eu estou a ser leal? Ou seja, é um ato invisível que eu não sei de onde vem, mas que estou ali lealmente a cumprir aqueles pensamentos, quase aquele propósito daquela pessoa que é ser escassa mesmo tendo muito dinheiro no banco. Pois, essa questão das lealdades para mim é muito interessante porque, e falando aqui exclusivamente, né, na mulher, trazendo aqui para o nosso universo feminino, nós temos uma história, não é, para trás, de muita submissão, de muita dependência financeira, de muito pouca autonomia. E isto não só nas nossas próprias gerações, né, na nossa linhagem, né, de cada uma de nós, mas socialmente, não é? Só há muito pouco tempo é que a mulher começa a ganhar, isto olhando para a história, é como se fosse ontem, não é? É que a mulher começa a ganhar esta autonomia, começa a ganhar esta independência, começa-se a afirmar estas lealdades, não é? Que nós, mulheres, e que eu noto muitas vezes, e é a minha visão, eu noto muito mais um homem, e ok, que os homens muitas vezes têm aquela fachada, não é? Do eu sou independente, eu sou homem, não é? E nem sempre é verdade, mas o homem por si já é mais prone to action, né? Já é muito mais, vai muito mais à atitude, tem muito mais aquela atitude da caça, a atitude de ir. E a mulher, muitas vezes, tem muito este sabotador, este síndrome do impostor, o eu não vou conseguir, o eu não sou capaz, o eu. Isto pode estar relacionado com estas lealdades familiares, ou eu não sei se a visão sistémica tem uma visão também quase universal ou social, se há um sistema interligado ou só vocacionado para o sistema familiar. Olha, tem o sistema familiar e organizacional. Depende. O que é que eu te posso dizer? Não há uma resposta chavão. É um facto que nós, que Portugal, foi o colonizador, não é? É um facto, e isso, as constelações, a visão sistémica é muito clara, que o homem é aquele que é o provedor, é aquele que vai à caça e ganha. Quando uma mulher sai do seu lugar, por exemplo, e vai também ela à caça,
Então ela sai da sua energia primária, que é a sua energia feminina, de receber e de acolher a caça, e de nutrir e de manter a caça que o marido, que o homem teve, não é? Então são Uhum. estes papéis. E é bom nós irmos navegando nestas águas, energia feminina e masculina, conhecer muito bem estas energias para que as coisas fluam, como também conhecer muito bem o lugar da mulher, do homem e da mãe e do pai. Porque quando tu estavas a dizer esta submissão das mulheres, não sei, Vanessa, porque cada uma de nós teve a sua história. Eu venho de famílias, de mulheres que trabalharam sempre muito. Não senti tanto em nível de submissão, nem da minha mãe, nem das minhas avós, porque elas trabalharam sempre lado a lado com os homens. O que os gatilhos da minha geração, como é que eles são ativos? Mulheres muito fortes, não independentes porque eram casadas, mas mulheres muito fortes criam filhas com aquelas palavras. Eu vi a minha mãe e as minhas avós fortes, e muitas dessas das falas destas mulheres era que os homens eram mais fracos. Ou porque não trabalhavam tantas horas, ou porque não traziam tanto dinheiro para casa. E aí eu e a minha geração pode ter ficado pode ter moldado aos olhos desta mulher forte, em que vê o feminino forte, forte, vai ganhando estrutura, vai ganhando o corpo, vai ganhando volume, e em que vê o masculino mais fraco, em que as polaridades são trocadas, ou seja, em que a mãe que trabalha imenso, que chega mais tarde, que chega à casa e ainda vai trabalhar para a cozinha, para a casa e que não dá afeto, de um lado, pode ver que o pai sim traga esse afeto. Uma mãe que vai para o mercado de trabalho e ainda trabalha em casa, pode ser uma mãe bem posicionada. Ou seja, que são características muito do masculino. E uma filha, ao ver isso, pode ficar com as polaridades trocadas e Uhum. daí vem a rigidez. Daí muitas vezes vem a falta de força. Como assim falta de força se a minha mãe foi forte? Porque a força é aquilo que nos faz olhar para a vida. A força, o posicionamento, isso vem do lado do pai. Mas se eu tiver com as polaridades trocadas, eu não vou ter essa força porque eu olho para o masculino, eu olho para o meu pai pequenino, não é? Porque foi a mãe a que era forte, a que trabalhava mais fora e dentro de casa, e o teu pai não faz isto, não me ajuda com nada, e vem, senta-se logo no sofá, olha para isto e ainda aqui. Vem desse lugar que há uma distorção em que a filha, a menina, começa a ver a mãe muito grande e um pai muito fraco devido às falas da mãe. E depois, quando ela vai para o mundo, vai toda trocada. E depois vai para o mundo, vai para as relações, quer amorosas, quer profissionais, à procura de segurança. Quem quer segurança quer o colo da mãe, quer o afeto, quer o leite materno. O leite materno, na visão sistémica, é o dinheiro. Porquê? Porque não teve aquele afeto quando era pequenina, porque a mãe era forte e estava sempre a trabalhar. Não Uhum. há uma resposta que eu te consiga dizer da questão das mães submissas, porque eu tive outra realidade, por exemplo. E isto é Pois. consoante nós vemos a nossa origem, a origem de tudo, a origem da nossa vida. E quando é que a nossa vida flui? Quando é que a nossa vida é uma vida de sucesso, uma vida feliz? Porque o que nós queremos é uma vida feliz. Quando nós honramos e temos o pai e a mãe no coração. O que acontece é que isto é muito bonito dizer nas redes sociais e aqui em podcast, mas todos nós temos o dedo apontado para uma falta do pai e da mãe. Ou que não deu atenção, ou que trabalhava muito, ou que se chateavam, não importa. Mas é quando uma mulher bem resolvida, e aí é que eu digo que há uma diferença das mulheres líderes, uma mulher que se lidera e decide resolver-se,
olha para as suas origens. E há aqui um trabalho interior com o pai e com a mãe, e que há um reconhecimento interior, no coração. Não tem que ir lá e resolver blá 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 como é que o pai, porque quem se trabalha somos nós, mas há um acolhimento no coração. Uhum, É como uhum. se nós fôssemos uma moeda e de um lado, do lado da cara está a mãe e do lado do coroa está o pai. E nós vamos para o mundo inteiras, com a sensação de preenchimento. Eu tenho mãe, eu tenho pai e não vou para o mundo com a insatisfação de que a minha mãe não me deu afetos porque estava sempre a trabalhar, a minha mãe era ríspida, ou o meu pai era a parte amorosa, o meu pai não era ambicioso, o meu pai nem argumentava com a minha mãe, era um fraco. É desfazer isto tudo e aceitar que o pai e a mãe nos deram tudo aquilo que eles tinham para dar, face às condições deles, e também é um bocadinho fazer as pazes com com a história dos nossos pais, que é a nossa história, conhecer um bocadinho das nossas raízes familiares, porque pai e mãe são homem e mulher. Qual é a história deles? E é muito importante conhecer a história da mãe e do pai, porque muitas vezes eles têm aqui alguns bloqueios que não nos disseram, mas que sentiam. Por exemplo, aquele clichê também da visão sistémica, um aborto, um noivado rompido, algo que lhes vai, que eles sentem, mas que nós não sabemos e que isso levou a um movimento interrompido até nós. Imagina, eu esta semana estava com uma cliente e ela veio o tema que os pais tinham decidido fazer um aborto depois dela porque não tinham a forma de criarem dois filhos. Uhum. E então aquela mãe tinha essa dor de ter de escolher não dar a vida a um segundo filho por causa do primeiro. O que é que acontece? O primeiro vai receber isso energeticamente. É como se a mãe estivesse sempre a olhar para aquela filha que por tua causa eu não pude ter o teu irmão. E então há um movimento interrompido, há um é energético, não é? É este movimento que muitas vezes é invisível, que nós não sabemos, porque é a história dos nossos pais. E muitas vezes até os nossos pais não têm tanta consciência destes movimentos, só sentem. Mas sentem mesmo, eles têm a consciência desse sentir, ou são atos e comportamentos que eles têm sem essa consciência de sentir, de saberem, né? É uma coisa que acontece assim, e eles nem sabem bem o porquê, só quando também eles próprios fazem algum trabalho é que eles percebem, Olha, ou. eu acho que há aqui duas formas de resposta. É sim a ambos. Porque há pessoas que sabem da sua história e, portanto, aquilo está sempre. E há outras pessoas que preferem ocultar a sua história e isso ainda ganha mais peso. E quando ocultam, fingem não ver, isso ganha uma dimensão muito maior e tem mesmo de ser vista. Por exemplo, como eu te disse há pouco, um trauma, uma situação de grande emagrecimento ou um transtorno alimentar, quer para o mais, quer para o menos, pode ser sinal disso. De um trauma, de um bloqueio invisível muito grande e que precisa ser visto para que haja uma cura no sistema familiar. Isto, ou seja, não há uma chapa. E aqui nós estamos a falar de visão sistémica. E o que é mais conhecido são as constelações familiares. As Hum. constelações familiares são uma ferramenta da visão sistémica, porque muitas vezes, por exemplo, eu tenho uma cliente que a alimentação dela foi corrigida e ela não consegue emagrecer. Então abrimos uma constelação e vemos o que é que essa constelação traz. Raramente é a alimentação. Há ali alguma coisa que precisa ser vista. Quer a autoestima está ancorada em determinada pessoa, quer há uma compensação por ela ser mais gordinha e que os pais dão atenção, há ali algo que ela não vê. E é a pessoa que tem de ver a Uhum. constelação e se faz sentido para elas. Mas é aqui que as constelações entram. Depois, Vanessa, deixa-me dizer-te que isto é um palco e o teu podcast vai ter muito sucesso, que muitas pessoas depositam a constelação como seja algo milagroso.
A constelação traz do invisível para o visível. Ok, o meu corpo tem um benefício de ser grande, que é eu sou vista pela minha família se eu tiver esta condição de saúde grande. Mas como é que eu a resolvo? Não é numa constelação. Na minha visão do que eu já fiz, do que eu já vi e do que eu trabalho, não é, raramente é numa constelação que se resolve. Porque a pessoa percebe aquilo. Ou imagina, agora estou-me a lembrar de uma, e que tenho de dizer, não é? Se ela veio aqui, que é uma filha que não está a olhar para a vida delas e está a olhar apenas para a mãe. E a mãe está a olhar para a irmã que morreu muito bebezinha. Então há estes movimentos, a filha que não ganha força, não consegue olhar para a vida dela porque está ali a olhar para a mãe. E a mãe não está a olhar para essa filha, está a olhar para uma irmã que partiu com dias, mas que essa mãe sente uma certa Uhum. culpa, como se pronto, foi um trauma na sua vida. Ok, é visível, dizemos lá aquelas falas, e depois, como é que isto se resolve? Como é que se desemaranha Como é o que se cabelo? desemaranha? Com, com terapia. Perceber, fazer isto que eu te estava a dizer, a empatia interna no coração daquela mãe que não tinha disposição para olhar para a filha, para mim, para a filha, porque estavas na culpa que a sua irmã de dias morreu e porque ela era pequenina, de alguma forma ela viu o mundo dela de, de adultos que ia ter uma irmã e que pegou ao colo da irmã e de repente a irmã morreu. Pegou mal? Porquê? Deve ter sido eu que não lavei as mãos. Então há essa culpa. Então, como é que se resolve isto? Com terapia, reconhecendo que aquela mãe não tinha disposição emocional, que aquela mãe não conseguiu sair daquele momento. Se por mais que fosse a sua vida, aquela mãe não tinha força para olhar para a filha, porque cada vez que ela olhava para a filha, via a sua irmã que partiu muito nova, via com esse medo. Uhum. Então isto é Estás a preciso falar, acompanhamento. estás a dizer isso, e há aqui duas coisas que tenho muito que dizer, que é, o que tu estás a dizer agora é quase como se fosse necessário trazer aqui à colação, né? A pessoa ver, porque só depois de ver é que pode apaziguar. Ou Sim. não, não é? Ou pode decidir Daí não é o fazer, não é? apaziguar para termos sucesso na vida. Mas só se souber o que é que realmente está ali, é que ela só confrontada com a verdade é que ela efetivamente pode tomar essa decisão de, ok, eu vou trabalhar isto, eu vou acolher, eu vou apaziguar, eu vou ver isto e vendo eu posso ultrapassar, não é? É quase como eu, para saber o que está ali, eu tenho que ligar a luz. Se eu, Sim. E então, agora a analogia deixa-me é já todos os dizer-te uma dias. coisa. Então, e Sim, se eu sim. não ligar a luz, como é que eu vou saber isso? Não sei. É o motivo que leva as pessoas a quererem fazer uma constelação. Que a minha vida não flui, imagina, profissionalmente, amorosamente, o que seja, minha vida não flui e a pessoa vai à constelação que já está por tudo, né? Porque é ainda muito esotérico. Vai à constelação e depois aquilo desenvolve-se desta maneira. Ou seja, financeiramente a minha vida não flui, ou profissionalmente. E nunca é o dinheiro, não é? Porque o dinheiro é uma energia que vai e vem, não é? E o dinheiro também é aquilo que eu já te disse, nutrição, é o leite materno, vem muito de ganhar o dinheiro, vem muito deste lado do feminino, desta apaziguação, de levar a mãe no coração, é daí que vem o dinheiro, porque o dinheiro é energia e é suposto haver esse leite materno para a vida, para vivermos, para experienciarmos, para comprarmos cursos, para termos casa, para viajarmos, termos roupas bonitas. É, o dinheiro é para isso que serve, não é? Sim, E sim, nós sim, queremos muito sim. dinheiro para isso, para viver Dinheiro é para gastar, é para viver é mais, para não é? investir em nós, não é? Sim. Eu sou health coach para se fazer análises caríssimas que o Estado não comparticipa, para ir aos melhores médicos, para viajar, ver com os meus olhos, para tirar cursos, para proporcionar experiências à minha família, para ir aos bons restaurantes. É para isso, para ter bons cremes e cuidar da pele. O dinheiro é para isso. Então é bom trazer esta leveza. O dinheiro é o leite materno também que vem quando nós estamos bem com o nosso feminino.
É a tua É o primeira necessidade receber, quando é o nasces, receber, né? exatamente. É a É primeira uma das. necessidade quando nasce. E é uma necessidade que temos adultas para viver mais e bem É quase e como de forma agora está-me a abundante e surgir o próspera. Freud, não é? A fixação na fase oral. Quando se tu não trabalhares isso, essa tua relação com o leite materno, é quase como se vivesse a tua vida aqui numa fixação da fase oral. Pá, faz todo o sentido. Ah, pronto. A fase oral é uma das fases de desenvolvimento de Freud e ele fala muito que nesta fixação na fase oral, precisamente quando não há esta relação quando alguma coisa não está bem na relação materna, há geralmente aqui uma fixação na fase oral. E estás a falar aqui do leite materno, né? E estou-me a lembrar muito estou a fazer muito essa associação. E como é que uma mulher chega a uma idade, né? E vamos falar aqui das mulheres adultas. Quando é que uma mulher que chega a uma idade adulta, né, aos seus 30 e tal anos, 40 anos, né, tem uma família ou não, mas já está numa fase da vida, né, em que à partida é a idade para estar estabilizada, mas continua mal com ela. Alguma coisa não está bem. Ou é essa questão do dinheiro, ou é a questão das relações, e leva uma vida inteira, né, sempre ali com um vazio, ou vários, né, mas vamos já só falar de um, leva sempre a vida ali com um vazio. Como é que ela pode, né, tu falaste há pouco no regressar às raízes, mas enquanto mulher, qual é assim o teu top 3 ou top um, né? Segundo a visão sistémica que uma mulher pode fazer para se resgatar, para ocupar o seu verdadeiro lugar enquanto mulher? Eu defino a mulher, às vezes, em duas classificações. É uma mulher mimada e a mulher adulta. Porque para ser adulta, uma mulher adulta não é propriamente a idade, não é? Para isso seria a partir dos 18. É muito quando a mulher já tem maturidade para ver a vida de uma outra, para ver a vida, já tem maturidade para assumir a responsabilidade pela sua vida, que essa é única. Eu acho que é uma grande chavão que é nós somos responsáveis pela nossa realidade e por aquilo que nós criamos, não é? Porque a nossa realidade é feedback das causas que nós produzimos. E as causas podem ser subtis, muito aqui nos pensamentos e nas emoções, e nas Uhum. causas físicas, alimentação, exercício físico. Pronto. É, logo aí assumir esta responsabilidade. Depois a questão que não tem família, portanto, eu presumo, Vanessa, estás a dizer uma mulher que não constituiu família, ela tem família, tem mãe e pai. Pronto, e depois a parte do vazio. Sentes um vazio, e aí não é parte sistémica, é parte de health coach, de experiência própria. Sentes um vazio quando não, quando temos a sensação de insuficiência e de falta dentro de nós. Quando vamos buscar lá fora aquilo que não conseguimos dar-nos a nós mesmas. E tu disseste-me o top 3 ou um ano, essencialmente, e para mim é a sensação de vazio, e olha que eu tenho uma história giríssima, que é, eu fui para a Índia, apanhei 3 aviões, eu tinha para aí 18 anos, apanhei 3 aviões, cheguei à Índia com o meu guruji, ia praticar yoga, e eu do alto da minha arrogância virei-me e disse assim, onde é que eu vou conhecer o Deus maior que me vai ajudar a preencher este vazio que eu tenho aqui dentro? E ele, curto e grosso, e disse: Esse vazio já mora dentro de ti. Essa resposta, esse guru já mora dentro de ti. E eu não me abalei em 3 aviões para estar aqui dizendo que as respostas estão dentro de mim, pelo amor de Deus. Olha aqui esta mulher. Não tinha 18, já tinha mais anos, o que ainda agrava mais. Então, isto para dizer que enquanto eu não, e falando agora aqui da minha experiência, enquanto eu não desenvolvi amor próprio por mim mesma, o vazio estava cá. Por mais que eu fizesse yoga, por mais que eu tivesse namorados que dissessem que eu era linda e maravilhosa, por mais que eu tivesse uma profissão de sucesso, ao final do dia, quando eu deitava a cabeça na almofada, eu sentia este vazio. O que é que eu te posso dizer? Para mim, o top one disto é construir uma autoestima em que eu saiba construir uma autoestima, saiba quais são as minhas âncoras da minha autoestima e saiba que a opinião dessas âncoras são as mais importantes, mas que eu
não deixe de ir buscar validação externa a essas âncoras e vá validar-me a mim própria. A autoestima, a estima que eu tenho por mim mesma, a validação que eu me dou, que eu me permito. Pois também é outra questão aqui que se fala muito da permissão sistémica, não é? Da permissão, da autopermissão e da permissão ancestral. Nós damos-nos permissão com uma autoestima bem construída. E para mim, Vanessa, deixa-me dizer-te aqui, porque é um termo de antena que eu tenho. A autoestima não se constrói a dizer ao espelho: eu sou maravilhosa, eu sou incrível. Ai, eu concordo tanto com isso, Tá, eu porque concordo. eu odeio. Olha, e quem estiver a ouvir e não concordar, temos pena, isto é fora do roteiro, por isso não, não me importa, porque eu odeio estes neologismos do vai em frente ao espelho, diz que és, e vais acreditar. Pá, não. Escreve e Escreve e afirma. mete em post-its e mete no espelho, e uma pessoa chega lá, lê aquilo, Doida, doida. ok. Epá, não. Só se transborda aquilo que se tem dentro de nós, não é o que se quer. Enquanto nós interiormente não transbordarmos essa validação interna, não nos permitirmos, e é preciso ser trabalhado, Sim. por isso é que para mim, eu disse, constrói-se a autoestima e constrói-se todos os dias, porque todos os dias nós somos convidadas pela vida, com os personagens que a vida nos coloca, a questionarmos, a perceber qual é o convite que nós estamos dispostas a aceitar. Se um sim para o mais, para nos evoluirmos e lapidarmos e assim crescermos na nossa escala de evolução pessoal, ou se descermos. E como se costuma dizer, para descer todos os santos ajudam, não é? Portanto, tem de ser, é a mulher que decide. É a mulher líder que decide evoluir. Tenho esta situação, qual é o convite? É o convite da vida, qual é a minha resposta? Eu vou pagar o preço e subir, vou-me trabalhar mais, vou para casa, qual é a sombra que isto ativou? Porque é que eu estou a sentir isto? Ou vou responder mal, vou virar de costas. Nem quer saber. Não quer saber o que é que aquele totó disse de mim. Ora, é essa, se eu estou magro. Não quer saber. Isto é um convite, não é? A não evoluirmos, não olharmos. E pronto. E isto dificilmente vamos derrapar. Essa é a minha opinião. Portanto, para mim, o top one é Concordo muito. autoestima. Porque quando eu comecei a ver a autoestima deste outro lugar e percebi que as minhas âncoras tinham um peso enorme nas minhas ações, e quando eu percebi que eu representava para estas pessoas me aplaudirem, eu percebi que se essas pessoas não estivessem na plateia, eu ia performar de forma diferente. Então, a autoestima é algo que nos dá liberdade, liberdade emocional, dá-nos autonomia, permite-nos aceitar, acolher quem nós somos e ir-nos lapidando, porque nós não somos perfeitas, ninguém é 100% luz nem 100% sombra. Ainda hoje eu via no Instagram um post, uma story de uma pessoa que eu adoro, que é o Tiago Bastos, e ele tinha acabado de postar exatamente isso. Ele tinha acabado de postar que sejas livre a ponto de cada vez mais desagradar. Olha, isso é engraçado ele dizer É isso. incrível, porque é isto, não é? Eu ser livre para desagradar. Não que eu o queira, mas porque Olha, eu significa que é a tenho um minha conceito performance. muito recente desse ato de desagradar o outro. Muito se fala na vulnerabilidade, principalmente depois da Brené Brown, não é? Para mim, vulnerabilidade é exatamente eu ficar confortável ao dizer a minha verdade e com isso deixar o outro desconfortável, porque é a minha verdade, ele fica como ele quer, mas eu digo a minha verdade. Eu acho que é o ato maior de vulnerabilidade. Imagina o que é tu chegares aos teus pais. Não, não está tudo bem no meu casamento. Não, Como assim? profissionalmente, e eu assumi isso, não é? Foi dos atos mais difíceis da minha vida, que foi chegar ao pé do meu pai e dizer não. Não estou bem no emprego que eu estou, vou sair. E o meu pai, não, tu és o meu sonho, tu és a única licenciada da família, o meu sonho. E eu tive de desagradar porque eu não estava feliz e foi difícil, porque o meu pai
disse-me: "Mas eu nunca fui feliz no meu trabalho". E eu disse: Então "Mais o um motivo problema para foi não teu. quereres mais um motivo para não quereres que eu não seja feliz, porque sabes o que é trabalhar num sítio onde não se é feliz". E foi muito difícil, Vanessa, foi dos atos mais difíceis, porque o meu pai deu-me sempre muito apoio quando os meus pais são super pais, quando lhes peço opinião, eles estão lá, eles apoiam-me. E naquela altura não, a minha mãe não disse que não, mas também não disse que sim, não é? Ia dizer: "Ah, teu pai está muito triste e tal". Mas então temos um bom companheirismo, mas na altura, eu acho que foi o ato mais vulnerável, sabes? Eu tirei o curso de Gestão na Católica, foi assim um orgulho dos meus pais, da minha família. O meu pai é taxista, portanto, de repente ter assim a filha com uma licenciatura XPTO, e tive de assumir que não estava feliz, e foi eu para mim vulnerabilidade é isso, é tu assumires o teu conforto, a tua verdade, e com isso ficares bem ao produzires, desconforto no outro. É a tua verdade. É tão bonita esta definição, não é? É tão curioso. Eu hoje encontrei precisamente, dei de caras com isto e estamos precisamente a falar sobre isto, porque e cada vez mais, e até nós mulheres, eu noto isso, esta necessidade de performar para demonstrar que somos capazes, que conseguimos, que temos os nossos direitos, reivindicar os nossos direitos, reivindicar a igualdade, reivindicar. Então, estamos, parece que, no geral, não é? Como é óbvio, estou a falar, estou a generalizar, mas que há uma necessidade ainda maior de provar, de agradar, de mostrar, de performar. E às vezes é uma luta em glória, não em glória porque ela leva a um objetivo, mas é muito custoso, não É é? Não parte muitas vezes do lugar de vulnerabilidade, se calhar não parte desse lugar do feminino que falavas no início, não é? para O mim a equilíbrio. performance é o oposto do magnetismo. A performance traz rigidez, traz rispidez, traz falta de líbido, traz muito peso, mas foi assim que nós fomos ensinadas. E é esse acolher que nós fomos ensinadas pelas nossas mães, pelas nossas avós, é acolher isso, que elas deram-nos o que tinham para dar, e que hoje nós somos fruto, disso, mas podemos fazer diferente. E nós somos as 2 empreendedoras, Vanessa. A questão da liberdade é um valor que eu tenho, e a liberdade paga-se, não é? A liberdade não é fazer o que se quer e lhe apetece, mas eu tenho trabalhado num valor da liberdade, principalmente porque depois de ter saído, da instituição financeira onde estava, entrei no empreendedorismo e tinha de ganhar dinheiro, portanto trabalhava horas e horas. E hoje eu penso: quais são os meus valores? Porquê que eu saí? Porquê que eu decidi mudar de carreira? Para ser livre. Então eu sou tão livre quanto me permito ser. E se sou livre nesta, nova carreira, eu vou às 4 da tarde buscar a minha filha. Ou eu vou fazer um almoço com o meu marido, ou vou sozinha, ou vou tomar um banho de imersão às 10 da manhã, mais tarde. Mas é essa liberdade De ser e de não só de ser, é fazer. de me permitir. Eu sou tão livre quanto aquilo que eu me permito ser. Isso vem de uma mulher que se lidera, que não se deixa, hum, que é magnética, que é livre, que é leve, que confia, que é abundante. E é aí que nós residimos. Que, para onde é que nós estamos a ir? Com essa rigidez toda, com essa performance. Por isso é que depois vêm as doenças, que são chamadas de atenção e são sempre convites, mas é rigidez, perfumar, fazer horas, não, relaxar, a respirar. E a culpa, não é? A culpa quando tu não fazes aquilo que é expectável que tu faças naquele papel, naquele. Expectável de quem? De quem é que nos disse?
Muitas É uma vezes forma ninguém, não Uma é? forma que nós criamos de nos validarmos, achamos que o chefe vai nos olhar para nós com outros olhos se nós ficarmos a trabalhar. Acho que ainda ontem eu falei nisto, que o meu primeiro chefe disse: aqui o critério, se queres crescer, o critério é chegares antes de mim e saíres depois de mim, mesmo que não estejas a fazer nada, é sério. Mas é isto, não é? Quem é que disse? O chefe disse, se calhar o chefe está nem aí, não é? O chefe quer é trabalho, 6 horas, ou acabas o trabalho em casa, se calhar ele não está, não é? É que às É vezes nós uma depositamos muito lá ideia, fora. sim. Estas causas subtis, que são estes pensamentos, estas ideias, e depois ainda por cima colamos a emoção, não é? Eu tenho a convicção que ele está a ver o que eu estou a fazer, este pensamento, e portanto eu vou ficar aqui a sofrer e vai correr bem. O que é? Um pensamento magnético. Boa! Se eu ficar aqui horas de escravidão, ele vai. Ele vai reconhecer, ele Vai, vai vai, ver, ele vai. vai, não é? Aquela, é muito giro o que tu estás a falar e agora que falas nisso, enquanto mulheres maduras, né, que eu chamo-lhe o adulta, porque para mim o adulto é aquele que está ou que deveria estar empoderado, que é o adulto, né, da cena, né, é o adulto da cena. O que é que tu achas que a mulher madura, neste momento e de acordo com a tua experiência, a mulher depois dos 40 anos, quais são aquelas coisas, aquelas questões que tu vês mais que precisam de ser trabalhadas? O que é que tu tens visto, né? Que é assim uma constante na mulher depois dos 40 anos? Olha, há muitas coisas, mas o que nós nos rimos, porque eu fui uma delas. Há É ganhar segurança, nós assumirmos que até então temos estado a tentar ser aquilo que nós não somos, a representar. Porque, e tu sabes isto, não é? Acho que é Carl Jung, não é assim que se diz, Carl Jung, yeah. Jung, Uhum. até aos 40 ele designa a primeira infância, não é? E depois é que é a vida adulta. E a verdade é que perto dos 40, entre os 38, 39, 40, há uma mudança. Para mim, esta mudança explica-se com. Eu andei às palpadelas e agora é sério, agora eu vou viver a sério. Porque eu agora vejo que metade da minha vida já está. Se bem que agora dizem que a esperança média de vida vai até aos 120 anos, mas metade da minha vida já está. Eu quero viver com qualidade. Não é? Eu quero viver em verdade. Eu já perfumo mais, eu já tirei um curso, eu já tenho uma profissão, eu já tive filhos, eu já casei, já me divorciei, já fiz não sei o quê. Poxa, estou cansada. E agora, como é que é? Isso. E agora, não é? Que já E fiz agora? tanto, já tenho tanto, não é? Tenho uma herança, não importa se é de dinheiro, eu tenho uma herança que eu construí de memórias, não é? Sim, sim. O que é que acontece? Essa tua pergunta é muito difícil, porque tu ainda há bocado, é muito difícil ser respondida de forma genérica, pelo menos para mim. Tu há bocado estavas a dizer que há mulheres que não têm família e, portanto, não constituíram, estão sem parceiro e sem filhos. Há outras que, nessa idade, os filhos já estão a sair de casa e então há aquele síndrome do ninho vazio. Que Ou eu há estou a mulheres. começar a passar, digo-te já, eu já ainda não saí o primeiro, eu já estou a sentir. Pronto. E depois há aquelas que são mães, foi o meu caso, não é? São mães mais tarde. Então depende muito de mulher para mulher, mas tudo ativa, que é querer viver mais. Querer, já a maturidade de olhar para dentro e perceber, falta aqui qualquer coisa, aquele vazio, ou pá, começam a ver os pais a partir, os amigos já tiveram alguma coisa, então há aqui um mindset. O que é que eu estou a fazer a minha vida? Há muitas também aquelas mulheres que se divorciam perto aí dos 40, já têm filhos, já têm casas conjuntas, mas já não dá mais, já não aguentam mais. Há mulheres que não tiveram família e continuam naquela vida, tipo Sex and the City. Então há muito de tudo. Eu sou apaixonada por elas, pronto. Então há muito de tudo, não é? Eu não te consigo. Há coisas que nós nos rimos, que é, por exemplo, em termos sexuais, há uma nova sexualidade a partir dos 40. Aliás, agora fazemos, na nossa geração faz mais o amor do que nas gerações mais novas por causa dos telemóveis, por exemplo. O que eu vejo muito, por exemplo, também há mulheres que não estão para aí viradas, mas a sexualidade vive-se de outra forma.
Eu acho que agora, a partir dos 40, e lamento as jovens que nos estejam a ouvir, mas eu considero que é a partir dos 40, vá, 30 e muitos, que efetivamente a mulher aprende ou se resgata enquanto um ser sexual vivo. É um portal, é um Não portal. é? É É o assim um. portal que é corpo. É o portal que eu já não tenho vergonha de me despir. A celulite é um dado adquirido. Em mulheres que com 40 anos, 40 anos é só para nós explicarmos que há aqui um portal. 40, há mulheres que não têm a celulite, há mulheres boas zonas, há mulheres que estão ótimas com as suas banhinhas. Há o quê? A questão é o meu corpo. Já são 40 anos neles. Ele precisa ser amado. Eu preciso lhe pedir desculpas de tantas coisas que fiz mal. Dietas, excesso de açúcares, noitadas, desculpa, as gravidezes. Desculpa, é o meu corpo e graças a este corpito eu ainda vou viver mais quantos anos? Porque é este corpo. E depois começam também a ver as mazelas da idade. Porque, não é? Quer dizer, o chefe, é fruto dos excessos, e depois, quer se queira, quer não, a carcaça já tem 40 anos, não é? Então começam aquelas, então, começam aquelas mazelas, começamos a ver, ai, calma, que eu preciso deste corpo para viver mais. E eu acho que é isso, é olhar para as coisas de uma outra forma. E há aqui uma coisa que há dias me perguntaram em sessão: como é que se faz isto? Este responder sim à vida. É a mulher que se lidera, é a mulher que decide viver mais, viver melhor. É a mulher que se permite e decide, porque querer todas queremos muitas coisas, ser magra, sem celulite, né, e pagar o preço. Quem é que paga o preço? É a mulher que decide. Eu vou lá e faço. É caro, é barato, é o preço que eu decidi pagar. E está tudo certo. Vou fazer um tratamento de XPTO ao corpo, ou às rugas, não é? Porque agora então andam aí nas redes sociais umas clínicas fazem assim uns rostos fantásticos. Ou vou viajar, ou vou fazer uma mentoria, ou agora vou fazer um acompanhamento individual e saber quem eu sou e apaziguar a minha relação com a minha família e explorar mais o meu corpo e tentar reduzir as doenças, ou se não, se for possível a remissão, mas pelo menos que não avance. É uma decisão. E por isso é que nós vemos mulheres de 40 anos muito bem tratadas e mulheres de 40 anos mal amanhadas, desculpem, mas é uma decisão. Sim, sim. Eu olho muito para este portal, e é giro falar sobre o portal. Eu olho muito para este Eu não, portal do meu podcast. como é mesmo isso que estavas a dizer, é um point of no return, não é? Em que ou tu efetivamente tomas as rédeas da tua vida e agora vais fazer alguma coisa para mudar, para melhorar, seja o Para que for, exercício para físico, melhorar. vou não sei quê, vou. Ou, ok, pronto, acomodo-me, é isto, daqui já não sai e acabou, agora a partir daqui é só descer, agora, isso já Exato. já foi tempo, não é? Aquela frase do E já foi acordo, tempo. e acordo sem energias. Ai, não, não tenho tempo, não tenho energia, não. É esse, já foi tempo. É uma decisão. E por isso é que para mim eu faço aqui a distinção. É a mulher que é chefe e cumpre ordens e que se não lhe dão a ordem dela se levantar de manhã e começar a cuidar dela, ela não toma essa decisão. E há a mulher que é líder, que não precisa que lhe abram as portas, que ela abra as portas e se lidera. E vai e tenta, e se der errado, está tudo certo, é mais uma experiência e vai e tenta outra. E vai em frente. E está sempre em permanente crescimento e expansão dela mesma. Todos os dias é um upgrade. Todos os dias há uma novidade. Todos os dias. E vivemos nessa geração, né? Todos os dias há uma novidade. E olha que giro! E é apaixonarmos pela vida, por nós. É apaixonarmos por nós. E tu estavas a dizer aquela mulher que diz, agora já não dá, agora já isto e aquilo. Sei lá, por ano, decidir fazer alguma coisa diferente, uma experiência diferente. Sei lá, ir a um hotel, ir a um motel, ir de saltar paraquedas, ir andar de helicóptero, ir a um japonês, fazer algo diferente. Experienciar a vida. Aproveitar que a vida tem tantas oportunidades. Eu É acho que uma é isso, não é? escolha. É uma escolha. Experienciar.
passar a fase do experimentar, já experimentamos muita coisa, não é? Agora vamos experienciar. E quando nós experienciamos, nós estamos presentes. Essa é outra coisa, nós estamos presentes. Temos noção do nosso corpo, do que estamos a ver a vida de olhos bem abertos, aquilo que colocamos na boca, os cheiros, aquilo que ouvimos, o tato, é ir aos 5 sentidos e viver a vida com os 5 sentidos apurados. Estar presente no meu corpo, levar Não atenção à dormente. respiração. A respiração diz a forma como nós estamos a viver, se é sobreviver. Como é que eu estou? Eu lembro quando trabalhava Verdade. na instituição financeira, eu estava sempre hiperventilada, estava acelerada. Ou também me lembro, quando eu vivia em casa dos meus pais, também estava sempre acelerada, que a minha mãe tinha sempre um drama. Eu telefonava-lhe, ela telefonava, se tu sabes lá, que o meu sistema nervoso estava sempre com picos, estava sempre assim. É trazer esta consciência para o presente, para o aqui e agora. É reacordar os nossos sentidos, não é? Sair desta dormência, desta numbness, não é? Estarmos quase, lá está, pela performance, pelas exigências, Adormecidas. estamos avatares. Rígidas, presa, rígida, né? E depois há as tensões, há as cervejas. Só de ter tensões já está Já já se sente. radical. É esta, pá, Uau, calma, eu estou aqui presente. O que é que eu estou a dizer? Estou presente aqui com a Vanessa no podcast dela. Uau! Ah, mas a seguir vou buscar a criança. Vou, mas agora estou aqui com ela. O meu telefone está desligado. Estou aqui. Travar o cavalo do pensamento, não é? Travar o cavalo, ganhar. É mesmo um ter as rédeas, não só da vida, dos pensamentos, ter as rédeas dos pensamentos. Calma, onde é que tu vais? Agora estás aqui. Parar eu acho que já não é permitido, mas desacelerar sim, e principalmente desacelerar os pensamentos. A conversa passa assim a correr contigo, assim uma coisa, eu ficava aqui horas a falar contigo, mas eu não posso deixar de fazer aqui duas questões, meu amor. O que é que tu aprendeste enquanto menina, não é? O que é que tu aprendeste com a tua mãe sobre o que é ser mulher? Bem, essa pergunta, olha, o que é que a minha mãe mais me passou? Força, força. E que vem de uma característica masculina. A força vem muito do masculino. A minha mãe passou muita força e determinação, e sempre que eu precisei, sempre que as poucas vezes que eu precisei de força foi com a minha mãe que eu fui ter. Por outro lado, eu também me lembro muito que, quando eu era pequenina, a minha mãe estava sempre a passar batom, e nós somos muito diferentes, ela é morena, tem os lábios super grossos, e eu tenho estes lábios fininhos, e curiosamente eu passo batom, mas não passo batons tão coloridos como ela passava, e às vezes questiono-me porquê. Porque ela sempre não maquilhou muito, mas maquilhava-se, via os cuidados com o batom, e eu não tenho esse cuidado tanto com o batom, é engraçado. Mas, sem dúvida, a minha mãe passou-me força, muita força. A minha mãe tem uma energia. A minha cunhada há dias houve um Natal que virou-se para mim a rir e disse assim: "Bem, tu não sais às pedras da calçada não, porque tu e a tua mãe são tal e qual." Cá está o imprinting. Ou seja, exatamente, e que em tempos eu não gostava nada da minha mãe, porque a minha mãe é desbocada, é onde está toda a gente a ouve, e ela é, não sei o quê. E então que assim, mas a minha mãe é toda destravada, como assim? Mas ou seja, em essência nós estamos lá muito, ela passou-me essa força, destemida, e vai para a frente, porque foi assim que ela foi educada também. E quer se queira, quer não, esse print está cá. Com personalidades diferentes, mas acaba por estar cá. Nós vamos sempre buscar as coisas dos nossos pais. E quanto mais curadas nós fomos, mais somos nós mesmas. Menos,
Menos imitações, menos duplicações e mais nós mesmas. Porque muitas vezes nós nem sequer sabemos os sonhos são dos nossos pais. Então, o que pulsa dentro de nós realmente, esse conhecimento, autoconhecimento, o que é que eu gosto de fazer? Pronto, a minha mãe me deu uma força, sem dúvida. Olha, isso leva-me para a última pergunta, Que que é do é. pai? O que é que o pai te... Não, Não? Podia ser para queria a dizer. próxima, mas não é. Então, e quem é Susana fora do roteiro? Fora das expectativas? Fora de quem é a Susana? Olha, agora podia dizer aqui muitas coisas bonitas. Podia, não é para. Eu lembro, sou daquelas pessoas, eu era daquelas pessoas que ia às entrevistas, qual é o seu ponto mais fraco? Sou muito teimosa. Opa, aquilo deve ter corrido tão mal. É o teimoso e o perfeccionista. Não, eu perfeccionista nunca fui, estou muito teimosa. Teimoso. Não teimosa, ou seja, enquanto não resolver um problema, não era tanto por aí da perfeição, mas enquanto não resolver um problema, não sei o quê, era assim uma coisa. Ahm, olha, sou completamente desgovernada. Sou. Adoro, 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 Susana. Esqueço-me de tudo. Acho sempre que perdi tudo, tudo, encontro tudo, troco os horários, troco os caminhos, vai dar tudo certo, porque depois pelo caminho tenho uma experiência maravilhosa. Sou muito intuitiva, deixo-me ir. Sou alegre, sou assim expansiva. Quem eu sou? Sou isto. Agora, o que é que eu posso dizer mais dentro do. Bem, o que é que eu sou, com toda a certeza? Sou mulher e mãe. Mas Hum, depois tenho vários papéis, não é? Tenho vários papéis. Mas a minha essência é esta: desgovernada, intuitiva, as coisas batem no fim, acontecem sempre a meu favor, e vou. uau! Hoje é assim que eu sou, que me sinto. Ah, Não sei se era esta. Eu acho sempre que definirmos é tão difícil, né? Nós estamos sempre em upgrade constante. E se eu me pegar a uma característica, eu tenho medo que. Por exemplo, agora estou a pensar aqui, agora, às vezes nós falamos sobre os valores, não é? O valor que eu tenho, em termos de relação é aprecio a intimidade, as conversas longas, conhecer o outro profundamente, o que é que ele está a pensar, o que é que ele está a sentir. Gosto muito desse tipo de. Sou muito essa pessoa, gosto da conexão, gosto de intimidade, conversas profundas. Às vezes até aborrecidas. Houve uma altura que eu me dava muito bem com pessoas intelectuais, e às vezes eu nem percebia metade daquilo, mas eles tinham um sumo, algo que eu não tinha conhecimento, e então aquilo animava-me bastante. Tenho aquela curiosidade das crianças. A minha criança Ai, uau! interior, Adoro, adoro. isto não é clichê, mas é uma criança interior ainda muito forte e que a coragem se revela quando ela está. Quando a Susana aqui, parece que a mulher está na criança, quando eu estou cheia de coragem, é muito a minha criança interior. Sou aquilo que sou, olha, exatamente como há um elogio que me costumam dar, que é quem te conhece no privado és exatamente no público igual. E eu digo sempre, será que isso é bom? Será que isso é mau? Pronto, é isto. Adorei a nossa conversa. Vou deixar, para quem quiser, eu vou deixar depois, é óbvio que eu vou deixar todos os teus contactos da tua página, do teu Instagram. Quem quiser fazer aqui uma mentoria com esta mulher fantástica, vai lá. Obrigada. Muitos parabéns pelo teu podcast. Obrigada. É uma honra. Só deixar aqui, não é? Para as pessoas nos conhecerem um bocadinho, que tu deste-me imenso apoio para eu lançar o meu podcast, que foi ontem, uma parece mais. E depois estivemos aqui, tu quando é que vais lançar? Quando é... E eu, espera, eu tenho ideia, mas agora como é que eu vou pôr no mundo? E tu já vou fazer os convidados e vou não sei o quê. E eu,
Se E calhar. tínhamos o deadline até fins do mês passado. Ai, era de abril? Olha, não sei. Era, não, Acredito que era. sou desgovernada. Pronto, confere, confere, estás a ver? Pronto, olha, esse deadline eu já não sabia. Eu sei que eu já tinha a ideia de fazer o podcast há um ano, depois nós conhecemos, depois falámos sobre isso, e foi mais uma pessoa, fogo, eu tenho mesmo por isto, porque às tantas já me sentia ridícula de dizer que queria fazer um podcast e não avançar. Ainda por cima, o meu podcast é áudio bem básico. Mas olha, mas falando sobre o teu, muitos parabéns. Eu espero Obrigada. que te traga abundância, prosperidade e que tenhas sucesso no teu projeto. Muito obrigada pela forma calorosa como me recebeste, como a forma calorosa como antes mesmo do podcast existir já me tinhas convidado, tinhas dito, vais ser a minha primeira convidada. E isso deixa-me mesmo muito contente, muito honrada e espero que a tua audiência te honre e tenhas sucesso, seja lá a tua definição de sucesso e qual é o teu objetivo com o teu podcast e que tenhas intencionado bem que a vida te traga Coração cheio. essas bênçãos. É de coração, espero Obrigada. dar mesmo. Obrigada, meu amor. Olha, eu espero muito também, sabes, que este podcast nasceu muito desta necessidade que eu sinto que existe de trazer e que se calhar tu também, não é? E por isso é que também são temas da mulher 40 mais, não é? Que esta falta muitas vezes de luz, lá está, é o ligar a luz para vermos, né? E sinto que enquanto se fala muito sobre espiritualidade, geralmente, e fala-se muito sobre constelações familiares, e fala-se muito sobre a visão sistémica, e fala-se muito sobre a saúde alternativa e, as medicinas alternativas e a psicologia e a autoestima, mas nunca se foca essencialmente esta mulher madura que tem outras necessidades, que tem outras ambições, que tem outros desafios muito específicos desta fase e que passa este portal, não é, dos 40, não há luz sobre o tema. Então, assim, a minha maior ambição é chegar a muitas mulheres para que elas se reflitam, para que elas reflitam e se reflitam nas nossas vozes, sabes? Desejo muito que a mulher, que eu e tu, não é? Na linha da frente, que este portal dos 40 mais seja para viver mesmo muito, que nos possamos curar, possamos celebrar, divertir no processo, porque pronto, já passámos este portal e agora é para viver a sério, sabes? Para mim é experienciar a vida de uma outra forma, com muito mais. Sabes, a carne madura? Não é por chamar agora, mas a carne madura é boa, é maturada, não é boa coisa, é a carne maturada, era isso que eu queria dizer. Maturada! Sim, sim, Maturada, mas eu sim, estava-te a sim. perceber, eu estava-te a Mas pronto, perceber. eu já às vezes eu digo que sou desgovernada. É saborear a vida, A maturada com é mais. boa e caríssima. Pronto, assim somos nós. Assim somos nós. Assim somos nós. Mas o valor, dê-nos o valor, se faz favor. Já temos muita sabedoria, já temos. Ai, adoro, adoro, Sana. Olha, foi assim um prazer gigante, um sorriso do início ao fim. Obrigada por trazeres a tua sabedoria, o teu conhecimento, por esta conversa deliciosa e olha, deixo-te assim um beijinho muito, muito grande e desejo também assim imenso sucesso no teu podcast e no Ice Connection, que eu sei que está para breve. É a minha metodologia, o Ice Connection, assim, o processo que a mulher tem mais rápido para chegar à sua versão mais amada, mais sábia e mais poderosa. Adoro, 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 meu amor. Olha, obrigada. Um beijinho Beijinho grande. enorme a todos. Beijinhos.